Fala galera, boa noite. Começamos mais um Pangeia Cast, abrindo a semana agora. E agora eu tô com duas feras aqui para falar sobre multiplicação, sobre grana, sobre quitar dívidas. Os caras têm tudo aqui. Inclusive, eu acho que vão sortear até um valorzinho, uma notinha de 100, igual o Silvio Igual Santos o aqui. Silvio Santos. Não sei, não tava combinado. Olha só, mas antes de tudo, antes de eu falar quem eu tô recebendo aqui, o que a gente vai falar, o que vocês vão ouvir, começar a ficar espertos aí, sempre peço para vocês, segue a gente lá nas redes sociais, depois os convidados vão deixar as redes sociais aqui, onde que encontra essa galera, vamos falar de um curso que, cara, é show de bola, fora da curva. Já conheço pessoas que fizeram o curso dessa galera aqui e sem dúvida vai fazer total diferença na vida de vocês. E outro recadinho que é o seguinte, ó, a galera que vai estar aí ao vivo, que comentar, a gente vai fazer um sorteio do livro Investimentos de A a Z, que inclusive os autores estão aqui, né? Os caras são mestres nisso. Então, lembrando, segue a gente nas redes sociais, ativa o sininho, não só o do Portal Nações, mas também do Pangeia e depois das redes sociais aqui dos nossos convidados. Então vamos lá, o nome dos nossos convidados aqui. Cara, muito boa noite, seja bem-vindo, Paulo e Aleir. Sinta-se em casa. Muito obrigado. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos os que nos acompanham nas redes sociais. Show de bola. Olha só, o tema de hoje é o seguinte: devo, não nego, pago quando puder. Será? Então, olha só, tema polêmico. Já pra gente ir direto ao ponto. Cara, esse negócio de devo, não nego é o seguinte. Primeiro, pra galera que tá em casa entender, e depois quem ouvir o nosso bate-papo é o seguinte. Vamos, primeira coisa que a gente tava comentando lá atrás. Cenário hoje do Brasil, cenário dos brasileiros hoje em relação a dívidas, né? A gente vai... No final desse podcast, vocês vão saber praticamente como se livrar de dívidas. Quer entrar mais a fundo, investimento com esse livro aqui que vale muito a pena e o curso dos caras também, tá? Então, vamos primeiro no cenário, Paulo e Ale. Explica um pouco do cenário, como é que a gente está hoje a nível Brasil ou Estado, conforme a expertise de vocês. Bom, Daniel, esse é um tema que, sem dúvida nenhuma, desperta interesse em muita gente por uma razão matemática. Hoje nós temos no Brasil aproximadamente 2/3 da população economicamente ativa endividada. Certo? Então a gente está falando aí de 2/3 dessa população se encontra com contas vencidas, não pagas, inadimplidas, né? Realmente aparecendo lá o vermelhinho no boleto quando olha. Nunca sai. Cara, mas assim, ó, uma coisa que eu entendo. Parece uma conta simples. Pô, eu ganho 1.000, vamos gastar menos. Por que acontece tanto essas... Todo mundo, desde que eu me entendo de gente, fala assim, eu devo muito, cartão de crédito e boleto e não sei o quê. Por que acontece isso, essa falta de educação financeira com uma galera? Tem uma classe social, tem uma culpa, a gente teria uma solução para isso. Lógico, tem um livro aqui que é uma solução para isso e tem o curso de vocês. Mas por que acontece tanto isso com a gente, cara? Na opinião de vocês, essa questão de... Por que a gente está nesse cenário de tanta gente no vermelho? Excelente pergunta. Paulo, eu vou só rapidinho aqui, que o especialista, na realidade, nessa área é o Paulo, mas eu estou aqui como sócio dele, né? E o quanto que eu aprendi com ele para sair de um devedor para ser hoje investidor. Meu plano era de 15 anos, eu consegui isso em 8. Mas, primeiramente, é controlar as emoções. Quanto mais você ganhar e você não controlar a emoção, você vai ficar endividado porque é natural do ser humano, certo? E o segundo é ter uma estratégia. Por quê? Vou falar por mim. Sempre quando eu quitava uma dívida, o que eu pensava? Agora eu vou quitar uma, né? Quitar, sei lá, R$2.000. O que o meu cérebro emocional pensava? Você conseguiu pagar 2, meu irmão. Você consegue pagar 4. Daí você ia lá e fazia uma de 4. E vira uma bola de neve. Então, quando você estanca, mas também não tem a estratégia racional para dar uma acalmada no teu emocional, fica difícil você sair dessa bola de neve, né, Paulo? É verdade. E até um tema interessante que muitas vezes as pessoas pensam, poxa, isso aqui vale a pena ser discutido, mesmo para quem não esteja hoje nessa situação? Né? Quer dizer, faço parte daquele 1/3 que hoje não tem dívidas vencidas. Ok? Não sou essa pessoa. Vale a pena eu dedicar um pouco do meu tempo para entender a respeito desse assunto, para quem sabe poder contribuir positivamente com uma pessoa que precise, que talvez o meu conselho vai poder fazer bem para ela? E a resposta é sim, né? Eu acho que isso é um tipo de conhecimento, um tipo de aprendizado, de educação que ele vale para qualquer pessoa, seja para um pai que talvez
está criando os filhos agora, talvez não recebeu isso em casa. Por quê? Por conta da lógica da meia entrada. Porque uma pessoa hoje que está no Brasil e não está endividada, ela paga pelos que estão. E a lógica da meia entrada explica isso. Por quê? Porque da mesma forma que um espetáculo, seja uma apresentação do teatro, uma apresentação de música ou uma sessão de cinema, tem uma projeção de receita onde a empresa espera ter um faturamento X, onde ela imagina que um percentual Y vai ser dedicado à meia entrada, o restante deve ser pago por aqueles que vão ter a entrada cheia. Então, da mesma forma, hoje, quando uma pessoa ela não está endividada, mas ela precisa demandar por crédito, seja na empresa dela, seja num financiamento imobiliário, independente qual seja a natureza do crédito que ela vai tomar, existe lá um percentual desse dinheiro, que é desse custo de capital que ela vai incorrer, que é justamente a provisão dos devedores duvidosos. Então, mesmo que você hoje não esteja numa situação de inadimplência, que você esteja devendo, sem dúvida nenhuma, se você conseguir contribuir aos pouquinhos, aquela história do beija-flor, né? A gente tem no Brasil um cenário caótico, para dizer o mínimo. Mas onde a gente tiver o pouco para contribuir, assim, às vezes com um pequeno conselho, a gente vai encaminhando para ter um Brasil melhor, um Brasil menos endividado, um Brasil mais rico. E eu queria até tocar num ponto, Daniel, que me chamou a atenção quando tu falou a respeito... será que é uma questão, talvez, de classe social, né? Se referindo à renda? São só pessoas que ganham pouco, que se endividam? Não, pelo contrário. Lógico, uma tratativa de uma pessoa que ela tem uma renda menor, ela precisa ser muito mais carinhosa do que com uma pessoa que tem uma renda maior. Porque, quer dizer, às vezes a pessoa ela tem 2 filhos para criar, tem 3 filhos para criar, ganha 1 salário mínimo, 2 salários mínimos. Não dá de tratar essa pessoa do mesmo jeito que você vai ter um profissional que vai ter uma renda lá de 10, 20, 30, 40, 50 mil reais. Mas eu te digo, não é anormal um profissional de alta renda, seja um médico, um arquiteto, um empresário, enfim, que também se encontre em situação de dívidas, né? Então, isso é algo que independe da faixa de renda. Inclusive, às vezes as pessoas pensam, me tornei médico, né? Eu ingressei na faculdade de medicina, agora está tudo garantido. Cara, não está nada garantido. Às vezes uma pessoa que tem uma renda muito inferior, mas ela tem a disciplina no proceder dela com o passar dos anos, sabe? Às vezes pega uma pessoa que ganha 3, 4, 5 mil reais, mas ela tem condição de fazer um trabalho bem feito de educação financeira, essa pessoa vai terminar muitíssimo mais rica, com um patrimônio muitíssimo maior do que uma pessoa que não tem essa educação financeira, esse controle emocional que uma pessoa que desenvolveu isso vai ter. E a parte boa é que é algo que é possível de ser desenvolvido. Não é o que nasce conosco e está na genética. Não é o caso, né? O fato é que é algo que pode ser aprendido e replicado. Já puxando o gancho dessa questão de pode ser aprendido, replicado, quais são os maiores fatores, conforme a experiência de toda essa galera que vocês já atenderam, é o seguinte, ou dos alunos, né? Quais são os maiores fatores que fazem com que a galera entre nesse cenário de dívidas? Tem o cartão, é aquele carnezinho, é aquele boleto, é aquele... Não, é só 50 por mês, é só 30. Quando juntar os 50, 30, 20, dá R$1.000 por mês. Conforme essa galera que vocês acompanham, assim, qual é o ralo maior que sempre está na grande maioria das pessoas que vocês atendem? E até pro Aleir também fala o seguinte, por que hoje tu se tornou um investidor, mas antes tu era um gastador emocional e tudo? Qual foi o que fez fazer essa virada de chave, né? Foi o encontro com o Paulo, foi o livro, foi um outro investidor. Então, primeiro, quais são, geralmente, né, aqueles gaps que faz que a galera entre no vermelho, e depois como é que foi essa virada de chave do Aleir? Pode ser tu primeiro, Júnior, porque o meu eu vou ter 4 pontos que eu quero tocar. Pode ser então, vamos lá. Você falou uma coisa sensacional, que é o 10 vezes sem juros no cartão, né? Quem nunca? Então, é o 50, o 60, e daí a emoção, voltando à parte da emoção, fala mais alto e você não elenca prioridades, né? Então, você consegue daí pagar os 50, daqui a pouquinho consegue pagar os 100. No meu caso, eu botava muita fé em mim de que se eu fizesse uma dívida X, eu iria trabalhar, né? Eu trabalho no ramo de vendas, todo mundo sabe isso aí, que eu iria vender mais, ia ganhar mais, ia dar conta. Dei conta até um certo tempo, depois você não dá mais, né? Então, a grande virada de chave foi eu ter... não é saber, mas eu ter calma e tranquilidade para poder trabalhar.
porque você que trabalha, seja na área de vendas ou qualquer outro lugar, com um carnê batendo no seu cangote todo dia, cara... Sendo a motivação maior é os boletos. Mas assim, ó, não é bem assim, né? Os Então, boletos acho que a maior motivação é você ter o controle do seu emocional e do seu dinheiro, e não ao contrário, porque trabalhar endividado ninguém merece, ninguém se torna produtivo, é ruim para você, é ruim para sua empresa, ruim para sua família. Cara, isso então, afeta a produtividade. afeta muito. Afeta a produtividade do funcionário, para vocês que são empresários, empreendedores, vocês percebem quando o cara baixou muito a produtividade, pode ser sim um motivo, esse cara tá devendo pra caramba, e ele sabe que o salário dele não vai dar liga, ele vai começar a pedir aumento, ele vai querer, sei lá, mudar para outra empresa, e o resultado vai ser o mesmo. Vocês percebem isso? A baixa produtividade sendo um dos motivos, isso, a dívida dele, o cara deitar a cabeça no travesseiro e falar, cara, meu salário dia 5 não dá para pagar as contas. E daí? Dentro lá da Excelência RH, né, a empresa da minha esposa, já fazendo propaganda aqui, quando acontece isso, baixa a produtividade, existem outros fatores também, mas um dos principais, do mês para o outro, o cara vem perdendo produtividade em um certo período, você vai ver, financeiro está no meio, o financeiro está sempre envolvido. Então, nada melhor, né, do que buscar essa educação, buscar essa orientação, porque assim, ó, quem está assistindo aqui, ou vai nos assistir mais tarde, né, teve educação financeira, seja no colégio, na faculdade ou com a própria família. É um tabu. A minha família não falava de dinheiro. A minha também não. Né? A família hoje fala de sexo, né, opção sexual, etc. Vai falar de dinheiro, todo mundo some. Então, complica você aprender, né? Cara, eu queria ter a idade dele aqui, ó, e ter a oportunidade de ouvir isso que vocês estão falando sobre investimento, antes de investimento, na verdade, é para que tu não entre... Para não entrar na dívida. Se controlar. Então, talvez, se eu tivesse na idade... Porque quando a gente faz investimento, aquilo que vai fazer muita diferença na fórmula é o tempo, né? Isso. Então, quanto melhor o tempo tu fez o investimento, quanto antes, maior o melhor tempo, não é nem a quantidade, mas o tempo. Então, a idade dele aqui, essa galera, quanto mais... Por isso que eu defendo a educação financeira lá no ensino médio, fundamental, enfim. Então, para esses funcionários... Então, se você é um desses funcionários que baixou a produtividade por conta de dívida, e aí tentando entender um pouco, agora o Paulo vai falar quais são geralmente os motivos que faz com que a gente pegue. É o 10 vezes sem juros, o velho da van que faz que a gente mete numa dívida. Tem várias razões. Na verdade, até como financista... falando financeiramente, hoje pagar 10 vezes sem juros talvez seja até mais atraente do que pagar à vista, mas isso aí já é um pouco para quem está mais avançado no letramento financeiro. Mas isso que o Júnior falou eu acho muito interessante, Daniel, e tu tocou no ponto certo, que é a produtividade baixa. E por que a produtividade baixa? Porque do mesmo jeito que tu falou que os investimentos eles são melhores conduzidos quando se há tempo pela frente, as decisões empresariais e profissionais, da mesma forma que as pessoais, quando são de longo prazo, são superiores às decisões de curto prazo, na grande maioria das vezes. Por quê? Porque você consegue conceber uma estratégia que vai pautar aquela linha de decisão que você está tomando. Então, quer dizer, você está ali pensando só nas contas do mês, você não vai estar pensando como é que vai estar a sua vida daqui 1 ano, daqui 2, quiçá 10, 20, 30. Então, quando você está numa situação de endividamento que ele está te asfixiando, as suas decisões passam a ser de curto prazo. Então, a pessoa, quando ela está voltada a simplesmente viver para o curto prazo, mês a mês, semana a semana, dia a dia, isso se torna muito mais difícil de gerenciar, de tomar boas decisões, porque, como a gente sabe, nós precisamos de tempo para que as coisas elas cresçam. Quer dizer, você não vai plantar uma árvore hoje e esperar que amanhã você vai ter ali frutas nascendo dela. É necessário que um tempo seja respeitado. Então, dentro disso, a gente tem, assim... Quais as causas que levam as pessoas a se endividarem? Né? De fato, assim, não existe uma única causa. Né? Eu pontuei aqui 4 grandes fatores, causas. E o primeiro deles é a questão cultural. Então, a gente tem uma questão cultural forte no Brasil. Na nossa região de Criciúma, ela não é tão intensa, porque a gente teve uma colonização italiana, alemã, muito forte no passado, onde o pessoal veio para cá, passou muito trabalho, né? Então foi necessário, né? Muito frio também. Então o pessoal precisou aprender a lidar com esse ambiente quando os colonizadores vieram. Então isso está um pouco na nossa cultura aqui, mas ainda assim, no restante do Brasil, e da mesma forma aqui ainda acaba se sobressaindo, quem não se endivida hoje, na verdade é visto com maus olhos. A pessoa que não quer pegar
um financiamento, não quer pegar um dinheiro emprestado para comprar um carro, não quer fazer Como assim? a sua casa. Como assim tu não vai fazer isso, não vai, né, usar o seu cartão de crédito? 360 vezes. É que às vezes pega mal, sabe? Às vezes pega um jovem, né, um adolescente, ele pode querer impressionar e acaba tomando más decisões que vêm de um ponto de vista financeiro. Só que lembrando, né, a questão financeira é saúde financeira. Então a gente tem aí um ponto que assim, poxa, eu posso ter decisões que elas vão ser pautadas por uma razão A, B ou C, mas geralmente a gente costuma preservar a saúde. A saúde ela costuma vir num patamar bem alto quando a gente vai elencar as prioridades da nossa vida. Então, da mesma forma, a saúde financeira é uma saúde que ela precisa ser respeitada. Então, assim, essa questão cultural ela é complicada, porque, assim, por um lado, você tem realmente as pessoas que precisam de crédito por uma razão ou outra, né, ao longo do investimento de AZ, eu proponho, né, formas de se defender para que realmente você não precise recorrer a crédito, exceto em situações extremas, mas caso você precise, você vai estar preparado, vai fazer do jeito certo. E, por outro lado, a gente tem um pouco de mau caratismo também, né? Hoje a gente tem uma legislação que, infelizmente, ela favorece a questão do 5 anos caducou, né? Então, assim, não estou entrando muito aqui na questão de se isso é certo ou errado, mas simplesmente que existe um padrão de comportamento onde no quinto ano, no dia seguinte, eu tenho um conhecido que ele contou essa história no passado dele, longínquo, que ele falou, cara, eu tive uma dificuldade muito grande lá atrás, mas eu realmente fazia as coisas do jeito errado. Eu estava com meu nome no Serasa, eu sabia exatamente o dia que eu ia sair, e no dia seguinte que eu saí, eu fui em várias lojas, fiz centenas de compras e um monte de dívida, e foi de novo. Então, assim, não tem como, com esse tipo de comportamento, alcançar uma situação financeira saudável, né? Porque o nome da pessoa é importante. O nome da pessoa é importante. Então, a questão cultural ela é forte. Então, a gente tem uma questão cultural que é forte. A gente tem também um segundo ponto, que é a aprovação social. E essa aqui ela é bastante comentada. Muitas vezes, a gente tem as pessoas consumindo o que elas não têm condição para adquirir a aprovação dos demais. Então, vamos pensar que talvez num adolescente que ele vai para a faculdade e ele compra um carro lá em 84 vezes, não compra em 120, porque é o máximo que o financiamento libera. Porque na hora que fizer o 120, já está passando em 120. Exato. Então, e inclusive, às vezes, próprio incentivo familiar. Quer dizer, vai lá, pega mesmo, vai, usa esse dinheiro, pega lá essa dívida, compra esses bens, um iPhone, um carro, roupas, etc. Assim, eu não quero entrar no mérito do que é certo ou errado, simplesmente da perspectiva de uma pessoa que ela está endividada, quais são as causas que levam ela a chegar nesse ponto. Perfeito. A questão cultural é uma, né? Quer dizer, se você tem exemplos fortes te orientando a seguir nessa direção, é muito mais fácil que você siga naquela direção do que você resistir pelo caminho contrário. Concorda comigo que é antinatural? Quer dizer, tem todo mundo ao teu redor fazendo aquilo, não é fácil ir contra a manada. Está todo mundo fazendo, por que eu não vou fazer também? Então, a questão cultural e a aprovação social é realmente muitíssimo forte. Assim, eu diria que, para a grande maioria, esses são os dois principais. Principalmente para quem não teve esse letramento vindo de casa. Essa educação não partiu do seio familiar, ela precisou aprender da porta para fora. Só que quando ela alcança esse ponto, né, de entender que esse comportamento não vai levar ela adiante na questão financeira, é necessário ela ter um estralo, ela precisa acordar no sentido de, cara, com perdão da palavra, né, mas foda-se o que o pessoal tá achando. Minha saúde financeira precisa vir em primeiro lugar, porque senão eu vou ficar doente financeiramente. Como a gente estava falando agora, a pessoa, quando ela está doente financeiramente, ela não pensa direito, ela toma decisões de curto prazo, tem maior propensão a se envolver em ilegalidades. Então, a gente tem muitos fatores que conspiram contra ela, caso essa virada de chave não aconteça. E, seguindo em frente, tem também aquelas pessoas que falta aí a falta de controle mesmo, né? Não tem a inteligência emocional. Comprar compulsivamente, nunca leva uma pessoa dessa no shopping. Né? Ela não consegue se controlar. O cartão é só... Né? Quem controla ela, na verdade, é o limite, né? Enquanto se o banco começar a aumentar o limite, ela vai aumentando o volume de compra. Perigo, né? Ela vai conforme o limite, realmente. Exato. Então, quem faz o controle não é ela. Né? O outro decide por ela. Então, quer dizer, existe aí uma falta de liberdade até. Né? A pessoa não é capaz de tomar boas decisões nesse aspecto da vida dela. Então, somado a isso, a gente tem uma série de conflitos de interesse também no setor bancário. Porque mesmo para a pessoa que adquiriu um determinado
uma determinada consciência financeira em relação às dívidas, o setor bancário ele é treinado para te vender produtos ruins. Ok? O pessoal é muito bom de fazer isso. Recebi um e-mail agora, pouquíssimos minutos atrás, do Itaú, que revisou suas projeções para cima. Isso é parte de relação com investidores ali para os acionistas do Itaú. Revisou suas projeções para cima, expandiu a carteira de crédito, a margem aumentou. Então, o que isso significa de certo modo, né, em uma determinada proporção? Que o pessoal vai indo muito bem, obrigado. Os treinamentos estão sendo bem sucedidos. O pessoal está vendendo bem. E esse pessoal é muito bem treinado, bem remunerado para fazer isso. Então é necessário adquirir esse letramento. Tem aqui esse dinheiro aqui, maravilhoso para você ir lá, fazer compras e viajar, baratinho, 5% ao mês. Né? Então, quer dizer, a pessoa que não entende o que isso significa, para ela não faz muita diferença se é 5 ou se é 10. O que interessa é se a parcela vai cabe caber no bolso. Exato. Aí eu recebo 5, a parcela deu 900. Vou pegar. Ainda vou ficar com 4 pila ainda. Né? Exatamente. Então, às vezes, essa falta de planejamento, aí entra no meu último ponto, que é justamente o orçamento. Né? Esse que você tocou lá, poxa, eu ganho 1.000, eu gasto 900, 800, 750, enfim. Aí entra nesse ponto do orçamento. Mas perceba que para chegar no orçamento, a gente teve uma trajetória que veio antes. Porque mesmo uma pessoa que ela seja letrada financeiramente, ela tenha um orçamento doméstico, e como a gente estava falando, mesmo que ela faça parte ali do segmento de alta renda, um deslize mental é o suficiente para uma decisão ruim que a pessoa vai se arrepender por anos. É um deslize. E às vezes aquela decisão dela começa a estagnar a vida dela por 1 ano, 2 anos, 3 anos, o período da dívida, ela não vai adquirir nada, vai só comprar aquilo que foi momentaneamente prazeroso e depois passou, já era. Isso pode ser uma viagem, pode ser um carro usado, por exemplo. Eu digo porque, falando para vocês a questão da construção civil, né? O peão faz essa conta. Eu ganho 2.500, vou pagar 60 vezes no carro, 750, eu vou comprar. E ele faz isso. E demora, vamos colocar lá 5, 6 anos para pagar o carro. Depois ele vai lá, faltando 1 ano, 2 anos, ele vai lá, ainda vou lá comprar outro carro, daí 2 de entrada, daí perco o banco, volto com outra bíblia daquela e assim segue. Isso eu vejo todos os dias, tá? Todos os dias no segmento da construção civil. E é muito importante trazer essa questão de cultura, essa questão de emoção, porque os caras não têm nenhum controle emocional. Deles passou, então vou comprar o carro. E os bancos adoram isso, né, Paulo? Bom, os acionistas mais ainda, né? Mas assim, gente... Uma Itaúsa da vida adora, né? A Itaúsa é a holding, né? Mas voltando ainda nesse ponto, Daniel, que eu acho que tem uma reflexão muito verdadeira dentro disso que tu colocou, que é o prazer, né? O conforto cognitivo do consumo. O que eu quero dizer com isso? O prazer que eu sinto ao consumir, a fazer a compra, passar o cartão, assinar o contrato, né? Dizer, ok, vou levar. Esse prazer do consumo, ele vem antes. Só que a destruição, ela vem depois. Né? Então, isso aqui, de certo modo, pode lembrar até a pessoa que talvez use drogas. Né? Quer dizer, no primeiro momento é bom, mas depois vai ter um preço a ser pago. Né? Vai ter um preço a ser pago. E assim, né? Cara, a instituição financeira, né? Nem vou falar o banco, a instituição A, a instituição B, não quero demonizar de forma nenhuma, né? Porque eles têm um papel importante a cumprir. Mas assim, a instituição não é boazinha. Acho que eu preciso ter essa clareza quando eu for negociar, quando eu for avaliar um produto que eu vou adquirir, certo? Ela não é boazinha. Ela não está te oferecendo um financiamento de veículo, um financiamento imobiliário, porque ela quer te ver de carro novo. Ela está te oferecendo isso porque ela vai operar de forma lucrativa. Então, é o negócio dela. É um bom negócio ser credor nesse caso, certo? Não tem... a gente vai falar das linhas, né? Você tocou ali na questão do financiamento de automóveis, mas não existe hoje investimento para fazer 300% ao ano como os cartões de crédito fazem. Né? Os refinanciamentos, parcelamento de fatura de cartão, que, pelo amor de Deus, pessoal, quem estiver nos ouvindo, por favor, não façam isso. Dentro de todas as linhas de crédito que existem hoje, essa é a mais cara disparadamente. Chega a ser um pouco obsceno até o tamanho da taxa. Então, assim, a instituição, quando ela está oferecendo esse empréstimo, ela não está fazendo isso porque ela é boazinha. Ela está fazendo isso porque ela quer fazer uma operação lucrativa. Né? Então, a ideia, né, Daniel, depois, para quem quiser pensar em investimentos, quer dizer, já sou uma pessoa que não tenho mais
dívidas, conseguir sair dessa situação. Para quem ficar conosco aqui até o final, vamos trazer um passo a passo aqui, né? De 6 etapas para quitação de dívidas. Essa é a ideia, que daí falou, pô, cara, eu já tenho tanta dívida. Tá, agora zerei o negócio, por onde começar? Mas... Deixa eu só um parênteses que tu colocou ali, né? O prazer da compra, né? Tem um livro que chama Mercados Adaptáveis. Nós lemos e debatemos, né, Paulo? E tem um capítulo que o autor fala muito disso, né? As áreas do cérebro que são ativadas quando você ganha algo ou quando você comprou algo e aquilo, você meio que se dá de presente, sabe? Eu mereço. Desculpa que a gente tá... Isso, é que eu mereço. As áreas que ativam no cérebro são as mesmas áreas que ativam quando você usa um tipo de droga, né? Como uma cocaína, ou eles deu alguns outros exemplos, né? Então, ele deu de exemplo. deu a cocaína de exemplo. Então, o que acontece? Olha o poder que isso tem, sabe? E depois isso vira um vício. É igual uma droga, realmente, porque você quer ter aquele prazer. E daí você comprou o carro, beleza, então agora eu mereço uma roupa nova. E depois vem a frustração. Então é bem importante, sim, a pessoa entender esse ciclo, porque senão ela não sai. Cara, eu queria perguntar o seguinte, antes da gente começar a falar de tipos de... que linha que eu devo ir primeiro para pensar em investimento ou financiamento... Mas é o seguinte, se eu tenho 100% do meu salário, independente se for um salário mínimo, se for 10 mil, se for 20 mil, como que eu devo repartir isso em porcentagens? Por exemplo, 50% tu vive, 25% tu investe, X% tu guarda em tal lugar. Você tem aqui no livro, trouxe aí pra gente, ao menos um passo a passo para a galera falar assim, essa porcentagem mínima para te viver com 50, 60, 70, 80, que... Enfim, cada um sabe das suas necessidades, mas primeiro que zerou a dívida, digamos que zerou a dívida, e agora? Porcentagem de investimento mínimo? 5, 10, vai crescendo? Bom, eu não gosto de fórmulas prontas, sabe, Daniel? Porque a gente tem realidades muito distintas de uma pessoa para outra, sabe? Às vezes a gente pega um pai de família diferente de um homem solteiro, né? Uma mulher solteira que está começando a vida. Às vezes uma pessoa ela tem uma remuneração que ela é variável, por exemplo, um advogado, um dentista, um empresário, que ele não sabe quanto ele vai ganhar. E a gente tem uma pessoa que talvez tenha uma remuneração, uma receita mais previsível. Então, eu tenho um pouco de ressalva em relação a percentuais fixos, certo? Porque isso varia de pessoa para pessoa. Ao longo ali do capítulo de orçamento doméstico e reservas prudentes, eu abordo isso dentro do texto do livro. É algo que eu sou assim bastante incisivo, a gente tentar não buscar uma fórmula pronta, mas na ausência de uma, quer dizer, eu estou totalmente perdido, estou começando agora, preciso buscar alguma coisa. Por acaso, meu sócio Júnior trouxe aqui um livro que chama O Homem Mais Rico da Babilônia, né? É um livro quase tão bom quanto o meu. E ali dentro o autor ele propõe brincadeiras à parte, leio. Não, mas assim, lá também funciona aquela câmera lá, né? Aquela lá, assim. Ele falou sobre orçamento doméstico. Então, eu não... Cara, o que é isso? Aqui vocês vão ter aqui vocês vão ter uma palhinha, certo? Que o Paulo está trazendo uma palhinha. Mas quer saber mais a fundo? Tem o livro dele. Procurem os dois aqui nas redes sociais. Eles vão abrir a próxima turma. Depois a gente vai falar sobre a próxima turma de investimentos de A a Z. E eu conheço uma galera que fez, cara. Provavelmente eu vou ser um dos próximos alunos, mas é coisa pro final. Então vamos lá, orçamento doméstico, tu estava falando sobre essa questão de não ter fórmula pronta, tem algo que já foi escrito há 1000 anos, mas é repetível hoje sim. Ali ele fala porque naquela época não existia dinheiro papel, né? Então o pessoal falava em moedas. Ali o livro ele fala uma moeda em cada 10, que seria o equivalente a 10%. Isso varia de pessoa para pessoa, né? Tem pessoa que vive com 90%, falando de despesas, né, pessoais. Sim. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30. O 100 não dá. O 100 é impossível, então a gente já sabe que é um número menor do que 100, né? Tá vivendo com 100%, não dá. Mesmo 100%. E isso é uma reflexão interessante, né? Porque você imagina, a pessoa ela ganha 100, né? Você colocou ali, ela tem 100%. O que é o caso de, falando matemática, né? A pessoa ganha 100%, ela vive com 120%. Então, o que é efetivamente uma pessoa ela está endividada? Ela está vivendo com o capital de outras pessoas. Né? E uma vez que você se torna investidor, você se dá conta que, de fato, esse capital às vezes pode ser o seu. Né? Daí volta lá naquele ponto que a gente começou no início, né? Que todo mundo
paga uma parte da meia entrada. Que é o tal do... Tá, e tu falou, né? O que tem a ver com isso? Que o cara tá devendo um monte. Ah, vai respingar em ti uma hora ou outra. Já tá respingando. Às vezes só não tá sentido porque não tem a consciência ainda. Esse é o nosso papel aqui, né? De educar. Então, Perfeito. trazer isso à luz da nossa consciência. Mas basicamente é isso na questão do orçamento. A gente estava falando a respeito dos custos das linhas, né? Porque assim, dívida num geral ela é ruim, ok? Eu acho que dívida num geral ela é ruim. Porém, algumas são piores do que outras. É importante distinguir que tem dívidas e dívidas, certo? No caso das empresas, por exemplo, isso já é uma questão bem mais avançada, né? Na parte de avaliação de empresas, mas para as empresas a dívida ela é como um tempero. Se for demais, estraga. Se for de menos, torna insossa. Então, para as empresas já é um pouco diferente. Mas para as pessoas físicas, dívida geralmente não costuma ser bom. Certo? Eu penso em dívidas de duas formas. Dívidas corrosivas e dívidas estruturais. O que são dívidas corrosivas? Dívidas corrosivas são aquelas que corroem, como a palavra diz. Então, são aquelas que vão te tirar, num breve espaço de tempo, poder de consumo futuro. Então, a gente está falando aqui justamente de reparcelamento de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e as questões ali de ilegalidades em geral. Fora os agiotas. Fora as agiotagens, etc. Né? Fora os agiotas. Né? Então, essas são as corrosivas. Tá. Certo? Geralmente, a gente vai estar falando de taxas de juros muito altas. Certo? Geralmente, a gente fala em taxas de juros anuais. Nesses casos aqui, a gente está falando em taxas de juros de 30% para cima. São juros, assim, realmente bastante altos. E aí tem as estruturais. E por que elas são estruturais? Porque elas criam estruturas, às vezes, na vida de uma pessoa. Certo? Então, poxa, Paulo, dívidas são ruins? São. Mas pensa, por exemplo, num estudante que ele foi aprovado numa determinada faculdade, mas ele não tem as condições de arcar com as despesas, com as mensalidades, com os custos relacionados ao estudo. Ele vai ter que tomar uma dívida em prol do... Não, e é onde entra, por exemplo, uma dívida estudantil, como o FIES, que é um programa onde o governo cumpre o seu papel social, oferecendo dinheiro, em troca da promessa de pagamento no futuro. Então, as taxas de juro são muitíssimo acessíveis. Né? Então, a gente está falando de dívidas de 3% ao ano, 4% ao ano, 5% ao ano. São dívidas realmente assim estruturais, porque a pessoa ela vai ter condição de... E aqui já entra a reflexão de como é que isso funciona para as empresas. A pessoa ela entra com um custo que vai ser de, sei lá, 5% ao ano, mas ela qualifica a sua mão de obra, o seu intelecto, a sua capacidade de gerar valor na sociedade, resolver o problema das pessoas, e ela tinha, vamos dizer assim, o valor de uma hora de R$10 por hora. Tá. E ela termina a faculdade, sendo que o valor da hora dela passa a ser R$200. Então, quer dizer, através daquela dívida, ela foi capaz de estruturar o valor da sua hora num patamar muito maior. Então, ela se qualificou em N vezes. Então, é uma dívida que estruturou. Seria isso uma outra dica, por exemplo, que às vezes o cara vai ganhar aí, tu ganha R$2.000. Seria uma outra dica buscar por essas dívidas estruturais para que tua hora seja multiplicada por 1,5x, 2x, 3x, porque às vezes a galera fala assim, eu quero investir. Pô, mas tu não tá procurando estudar, ou se capacitar, ou, sei lá, subir de cargo, e aí tu vai ganhar sempre aquele valor. Tudo bem, tu não vai dever, mas também vai ser difícil tu conseguir um valor mais alto para comprar à vista, enfim. Então, eu posso, com estratégia, que é o que vocês ensinam, né? Com estratégia, tanto acabar as dívidas que eu tenho, ou tomar as próximas dívidas. Que a gente estava falando sobre questão de carta de crédito. É interessante, não é interessante? Bom, aí tu falou, depende do ponto de vista do que tu vai fazer. E do certo? momento. Porque uma dívida estrutural ela pode ser também para uma casa e para um carro. Tá. Então, às vezes, assim, por exemplo, a pessoa, ela... Vamos falar, a gente está falando só de números hipotéticos. A pessoa ganha R$10 por hora. E ela, com a aquisição de um carro, ela passa a receber R$50 por hora, R$60 por hora. Então, ela consegue ganhar isso, pagar o carro e ainda sobra dinheiro. Então, é o mesmo raciocínio que uma empresa usa. Então, eu pego 100, mas aí com esse 100 eu ganho 200, eu pago 100 e ainda me sobra 100, por exemplo. Né? Então, eu pego dinheiro emprestado e faço dinheiro com esse dinheiro. Mas na educação, Daniel, eu acho que esse é o ponto, talvez, que eu mais goste e do porquê é que eu faço isso que eu faço. Né? Eu sou financista, sou empresário, mas por que eu criei esse projeto de educação? Eu e o Júnior criamos juntos, que é justamente esse. O investimento em educação ele é o mais assimétrico entre todos os investimentos que uma pessoa pode fazer. Por quê? Pensa comigo. Você compra uma máquina, tá bom? Você compra aquela máquina lá por 1.000 e ela te faz ganhar, sei lá, 100 todos os meses.
pro resto da duração da vida da máquina. Ok? Só que essa máquina ela tem uma vida útil. Ela vai durar ali 2, 3, 5, 10 anos. Quando você investe e aprende alguma coisa, o nosso cérebro ele não tem limite para o quanto ele pode aprender. Então, percebe uma coisa, a pessoa foi para a escola, foi para a faculdade, está ouvindo aqui o nosso podcast, começou a estudar sobre negócios, sobre o que interessa a ela. E ela escuta alguma coisa que liga 2 pontos, pega 2 neurônios, faz ele se conectar e gira uma chave na cabeça dela. E ela, era assim, desse jeito funciona. E quer dizer, dali para frente, até o final da vida dela, aquela ideia continua gerando valor. Por isso que o investimento em educação, a pessoa não parar de se aperfeiçoar, é o maior investimento que qualquer pessoa pode se fazer. É o maior presente que alguém pode dar a si mesmo, é justamente essa evolução no sentido de aprimorar o seu conhecimento, evoluir o seu intelecto, se tornar uma pessoa mais inteligente. Eu diria que isso está na essência da nossa espécie, inclusive, que é o que nos tirou lá daquela vida muito mais simples e difícil que os nossos antepassados eles tinham, que viviam 20, 30, 40 anos, para a gente ter uma expectativa de vida tão alta como a que nós temos hoje. Né, Dani? Então, esse investimento na educação, para mim, ele é, entre todos, o mais superior. Deveria ter ter um na faculdade, fato, né, cara? eu tenho um fato aqui que aconteceu faz uns 30 dias. Quando vocês acham que um vendedor, né, um consultor comercial tem de salário em média? E agora? Em média. Consultor comercial. Um vendedor, vamos lá. Tá, 3 mil. 3 mil Fixo, reais. sei lá. Né? 3 mil reais fixo. Tá. É isso aí. Então, a gente tem a empresa de gestão de pessoas e geralmente é isso. 3 mil, 5 mil fixo e tal. Então, uma empresa nos procurou e fui lá entender o que era. Então, é o seguinte, tinha um fixo de 12 mil reais. Né? Porque o vendedor que estava lá hoje já ganhava o fixo de 12 mil, mas as comissões, 45 mil reais em média esse vendedor ganha aqui Caraca. em Criciúma. E a gente lançou a vaga, né? Aí abri a vaga dele. Eu abri. Isso, eu estava contratando um outro vendedor, né? Aí Outro vendedor. Ele ia continua. continuar Sim, a empresa me chamou para contratar um segundo vendedor, porque eles não estavam mais dando conta de atender a demanda no Brasil. Prestem atenção agora. Onde é que tem essa Você vaga aí? lança essa vaga. E fizemos, né, toda uma propaganda lá no nosso Instagram. Cara, choveu, assim, né? E tinha lá algumas qualificações. Perfeito. Olha só o que precisava. Precisava ter... Aí que vem a educação, né? Ela precisava ser formada em engenharia, não me lembro se era engenharia química em alguma outra lá, e ter algumas especificações daquilo. Então, a pessoa que para se candidatar para a vaga, ela já teria que ter estudado lá atrás. Então, o que o Paulo acabou de dizer, né? Esse cara qualificou, deve ter investido, ser engenheiro também, né? Você sabe quanto custa uma faculdade de engenharia, né? Tempo e tal, né? Só que daí o valor hora dele, né? Foi uma vaga que a gente teve mais de 1.000 pessoas inscritas. Cara. Sabe quantas realmente que olharam ali as entrelinhas, né? Que tinha engenharia, não sei o quê. E muitos amigos meus diziam, Júnior, você não dá um me bota na cara do gol ali, esse cara. Brasileiro. É que não dá, precisa ter essa qualificação técnica. Agora, você entendeu que vendedor também precisa estudar? E conseguimos, né? Conseguimos contratar uma pessoa sensacional, assim, porque ela realmente estudou, foi lá, fez todos os testes, passou, porque investiu em educação. Então, só para corroborar aqui com o que o Paulo falou. E teve um evento, cara, sábado agora aqui na SIC, e lá foi falado, né, que as pessoas que mais ganham dinheiro no mundo trabalham com venda. E todo mundo é vendedor. Sim. Então, puxando esse gancho de venda, agora falar de venda, antes a gente falar de investimento, eu queria que vocês falassem um pouco do curso de vocês. O curso e o livro que já tem mais de 300 cópias vendidas. Então, vocês estão perdendo. Falar um pouco do curso, que é o seguinte: quando que acontece a próxima turma? Quando abre? Onde que eu acho vocês aí para poder me inscrever? Ou, lembrando que são 15 vagas. São só 15 vagas. E lá também tem um filtro. Isso. Assim como teve o filtro da vaga aqui, também tem um filtro para vocês participarem dessas 15 vagas, porque é algo bem seleto, bem objetivo, com bastante resultado. Então fala um pouquinho aí do que é o curso de vocês, duração e quando começa, onde eu encontro vocês. Nas redes. Bom, vamos lá. Então, não coloquei o meu Instagram, né? É Aleir Júnior Oficial. Posso dar o telefone também? Claro. Então, DDD 48
99931-0006. Então, vamos lá. Quando o projeto nasceu, a gente pensou um projeto de alfabetização financeira. Quando você fala em alfabetizar, né, é alguém que vai lá para o jardim da infância, ele não sabe ler e vai sair escrevendo. Então, a pessoa que vai entrar, fazendo uma analogia, a pessoa que vai entrar no curso, ela não sabe ler, vai saber escrever. Agora, se ela vai escrever um livro, vai escrever um poema, vai virar realmente um grande escritor, vai depender daí de aplicar as ferramentas que vão ser ensinadas. E o curso ele foi com o intuito de buscar essas pessoas. Então, a gente vai conversar, ver se ela está no momento dela, né? Já teve pessoas que queriam fazer o curso, a gente entendeu realmente que não era o momento, não ia fazer sentido para ela, ela tinha o dinheiro para pagar, porque não faria sentido. Então, essa pessoa precisava passar mais algumas, né? Então, ela está no nosso radar, a gente continua monitorando. Então, para você que quer entender realmente o que a gente faz, faça contato comigo. O Paulo vai deixar o telefone dele aí também. Nós vamos conversar, vamos tomar um café, vamos entender. Se fizer sentido para você, a gente facilita a sua entrada, com certeza. E se não for, nós vamos também dizer, olha, no ano que vem, né, talvez no próximo, porque já estamos, né, em um ano aí, é a nossa 4ª turma. Legal. Todos os alunos, né, com 100% aí de retorno positivo, porque realmente a gente tem todo o cuidado, tá? A gente não faz isso pelo dinheiro, pessoal. A gente está fazendo por missão, de levar conhecimento financeiro para as pessoas ao nosso redor, para que elas possam pulverizar isso. Lembra que a história da família que não conversa com dinheiro? Esses nossos alunos, com certeza, pode falar com o filho dele, com o sobrinho dele e potencializar ainda mais o que vai ser ensinado. Esse é o nosso propósito. Show de bola. E aí, onde é que ficam as redes sociais do Paulo? Onde é que eu acho? Onde é que não... É no Instagram, PH Cavaler, sem mistério, né? O Júnior falou... Que, inclusive, tem várias dicas lá de investimento. O cara deixa um monte de coisa lá. É verdade. De vez em quando sai uma postagem nova, um story, uma caixinha de pergunta. Legal. É uma diversão enorme ali. Realmente, assim, é um assunto que a minha família fala, pô, Paulo, tu chega a ser chato às vezes de tanto que tu fala isso. Realmente é um assunto que eu amo. Vocês não gostam de ganhar dinheiro, cara? É um assunto que eu amo, gosto muito dele, amo ensinar. Então, é um curso, cara, que ele é completo. Por isso que o título é esse, de A a Z. Né? Então, quando a gente vai falar de investimento, quer dizer, a gente está hoje tirando uma hora aqui para falar só sobre dívida. Né? Só que dívida é para quem tem dívida, né? E precisa aprender a lidar com essa situação, porque entenda, não se trata só de sair dessa situação. Se trata de aprender a lidar com essa situação. É um pré-requisito para se tornar investidor. Não existe investimento com dívida. Sim. Não existe investimento com dívida de verdade. Para a pessoa que quer fazer isso aqui, porque também não é uma coisa que, poxa, beleza, me tornei investidor, quanto tempo para eu ficar rico? Cara, isso é muito relativo. É extremamente relativo, até porque a gente já começa com isso lá no curso, né? O que é ser rico? Boa. O que é ser rico? Fica a pergunta aí, o que é ser rico para você? Riqueza é diferente de ser rico. Uma coisa é substantivo e outra é verbo. Então, uma está parada, estática no tempo, e a outra está em movimento. Mas, então, Daniel, o curso ele foi pensado justamente para as pessoas que querem investir com qualidade, né? Realmente vão fazer isso do jeito certo. Então, já estou há quase 15 anos estudando dentro do mercado financeiro. Então, é muita coisa que tem. Ao todo, são mais de 60 assuntos diferentes em 5 dias de curso. A gente começa, bem do simples, né? A gente vem falando aí sobre dívidas longamente, né? Analisando vários vieses. E a gente termina lá no exterior. Né? A gente passa por tudo. Renda fixa, ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, criptomoedas, cartas de crédito, né? Que é o famigerado consórcio. Cartas de crédito, par de opções, que são derivativos, fundos também. Tem muita coisa, né? Realmente tem muitas vertentes, são muitos produtos diferentes. Então, por isso que o nosso projeto recebeu esse nome, de A a Z. Porque, como o Júnior falou, a pessoa ela não sabe, talvez, ler e pode sair de lá um escritor. Pode sair de lá um próximo Carlos Drummond de Andrade, quem sabe um Shakespeare, né? Mas o conhecimento ela vai ter, do que ela vai fazer depende dela. Exatamente. Né? Não tem quem possa fazer por você, né, Daniel? Então, eu acho que também, como prometido, a gente precisa contar o passo a passo para quem quer fazer a saída dessa situação, né? Só para lembrar que o curso vai ser em outubro, ok? Tá. Na terceira semana de outubro. Perfeito. Então, em outubro. Duração, quanto tempo que é o
5 noites. 5 noites. 5 noites. 5 noites em outubro. Chama eles. O Valério deixou o telefone, deixou o Instagram, o Paulo também deixou o Instagram. Tem muito conteúdo nos 2 Instagrams, que eu já olhei os 2. Então, olha os conteúdos, chama no direct. E aí, toma um café com eles, toma um cafezinho que vai valer a pena. E depois eles vão entender se vocês estão no time de fazer ou não, mas não se preocupa. Eu sempre conto nos cafés, né, que como que o planejamento meu lá de 15 anos, né, que a gente tinha, a gente conseguiu aí fazer ele em 8. Então, foi muito bacana, né, com o auxílio todo das pessoas aí, com estratégia, eu segurando bem o meu emocional, eu digo, cara, se eu conseguir, tu consegue. Porque, cara, eu tenho que segurar o meu emocional, e sabe? Ele é um case que tá um case real que tá aqui, né? Então, de tudo que tem aqui no livro, que o Paulo falou, que o Paulo passa no curso, o Aleir é um case real que passou por tudo isso Passou que vocês pelo que a gente processo. comentou, passou pelo processo. E hoje, um gap de 15, ele puxou para 8. Ele tava falando alguns investimentos que ele tem ali, é muito legal, então vale a pena esse café. Cara, ele já tava levantando ali a plaquinha de tá acabando. A gente, bem rapidinho, os 6 passos ali para a gente se tornar um investidor depois que zera a dívida, né? Porque, como tu falou, o Paulo falou o seguinte, se você tem dívida, não adianta começar a pensar em investimento. Primeiro, cara, zera ali, sai do vermelho para pensar. Então, o passo a passo ali para se tornar um investidor, além de, lógico, ser aluno do curso e adquirir o livro, mas o passo a passo, depois eu queria que vocês deixassem uma frase ali de impacto que vocês acham legal. Cada um escolha uma e fica à vontade. Maravilha. Então, Daniel, quando a gente fala em quitação, a gente tem 6 passos que eu entendo que eles são os mais determinantes, já vi eles acontecendo na prática, né, em mais de uma ocasião. Então, o primeiro é a identificação. Então, você precisa conhecer o terreno antes de ir para a guerra. Você não vai pular lá no meio da guerra sem saber o que está acontecendo. Então, você está com dívidas, pega os contratos que você tem, pega tudo que você tem hoje em aberto e vai ler. Vai entender o que você está devendo de verdade. Bota tudo no papel, busca tudo, faz um levantamento e deixa isso claro na sua frente. Uma vez que essa identificação ela aconteceu e você tem uma noção clara de como você está endividado, qual a proporção que isso tomou, aí você vai para uma fase de negociação. Então, você vai lá na frente, vamos dizer que seja com uma instituição bancária, tá bom? Você vai lá com um gerente e, ao invés de simplesmente chegar lá na frente do gerente do banco e falar, eu tô com as contas vencidas, preciso reparcelar, me ajuda, faz alguma coisa por mim, por favor. Você chega lá e diz, olha, eu tenho esse contrato aqui com vocês, ele tem X parcelas de tantos reais, ele está vencido da forma tal, o contrato ele diz que a taxa de juro é de mais ou menos tantos % ao mês, eu gostaria de renegociar esses contratos, alcançar condições melhores para que a gente pudesse chegar num acordo que beneficiasse ambas as partes. Quer dizer, qual dos 2 casos vai ter uma probabilidade maior de ser bem sucedido nessa negociação? Né? Quer dizer, ele replica isso, né, esse ponto-chave, que é a negociação, e pede desconto mesmo na cara dura. Né? Pede desconto porque ele está fazendo aquilo para justamente alcançar condições mais vantajosas. Então, quer dizer, o cara tem 10 mil reais em parcelas a vencer daquele contrato, transforma isso em 8. Quer dizer, ele começa a ter aí uma série de economias que, somadas, vão ser extremamente representativas no todo. Olha aí o Paulo, inteligência financeira, hein? Educação financeira e inteligência financeira também. Exatamente. Então, quer dizer, vai para a negociação realmente para baixar a despesa. Né, baixar a despesa. E uma vez que essa etapa ela foi concluída, renegociei as minhas condições com essas instituições, eu pego e faço o primeiro passo de novo, só que com outro nome, chamado revisão. Então, quer dizer, eu pego a fase 1, que é de identificar tudo, e agora, com as novas condições obtidas, eu boto tudo na minha frente de novo e me estruturo. Aí eu faço o quê? O passo 4, que é o planejamento. Então, fui lá, levantei tudo, negociei, estou com as condições novas, botei tudo na minha frente, agora eu vou me planejar. Certo? E aí, nesse momento, eu adequo o meu orçamento à realidade. Boa. E aqui é um erro das pessoas, onde elas primeiro querem ajeitar na realidade nova antes de irem negociar. Porque primeiro elas precisam negociar antes de saberem. Por quê? Porque às vezes ela vai, cria todo um planejamento, gasta uma energia enorme, vai para negociar e recebe um não. Então ela já se frustra aí.
Então, primeiro vai negociar, mostra que entende o assunto, que está com vontade de quitar, que quer sair daquela situação e quer quitar, porque toda instituição financeira quer receber. Porque o negócio deles é esse, emprestar e receber. E nesse momento que você já tem as dívidas ajustadas, você adequa o seu orçamento a uma nova realidade, você vai da dívida mais cara para barata e vai quitando. E realmente honre o combinado. Porque dessa forma... Sim. Você vai conseguir, certamente vai ter um preço a ser pago, né? Vai ser necessário um período de consumo menor de muita coisa. Mas lembre-se que lá no passado você consumiu mais do que você deveria, por alguma razão. Você consumiu mais do que você deveria, por isso que você hoje vai precisar passar por um período de consumo menor. E isso vai criar também uma lembrança dentro da sua questão cognitiva para que você chegue no passo 5, que é justamente o controle. Então, você não vai se endividar novamente, você vai reprocessar os seus hábitos de uma forma que os deslizes mentais sejam muito menos prováveis. O Aleir fala assim, ó, o Aleir tá com a cara tipo, eu que o diga. Eu lembro bem dessa parte que eu passei. Aí você vai da dívida mais cara para mais barata, e aí uma vez que você chegou no ponto da quitação, quer dizer, você passou por todo esse processo, dificilmente você vai querer passar por isso de novo. Perfeito. Então você chegou no ponto final, no estágio final, você se livrou das suas contas vencidas, você chegou num ponto onde você se tornou uma pessoa independente, que você não depende mais do limite do cartão para te dizer quem você é, o que você vai poder consumir. Né? Você se tornou um indivíduo singular, você já saiu do meio da multidão. E a partir daqui você se torna um investidor. Olha aí, passo a passo para vocês. Mais do que isso, é só se tornando aluno lá em outubro e comprando o livro. Cara, para encerrar, que o cara já quer me matar ali. Vamos lá, frase de impacto primeiro o Aleir, depois o Paulo, e aí a gente se encerra. De fato, agora a gente abriu a semana com o PangeaCast. Então vamos lá, obrigado a todos. Vou encerrar então com a frase aqui do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que acho muito legal, bem no início do livro. O dinheiro é hoje governado pelas mesmas leis que o controlavam quando, há 6.000 anos, homens prósperos enchiam as ruas da Babilônia. Então, 6.000 anos. há 6.000 anos as leis não mudaram. Quer saber? Tá aqui, ó. As leis estão aqui. Vamos lá, Paulo. Uma frase do Henry Ford. Se você quer cortar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo afiando o machado. Pegaram? Vou de novo. De novo. Olha aqui, ó. Aqui vocês vão afiar o machado de vocês. Gente, olha só. Primeiro, obrigado por esse gostinho do que é o livro, esse gostinho do que é o curso de vocês, esse passo a passo para a gente sair de dívida para investidor foi muito importante, esclarecedor, muito mais rico do que algumas consultorias que eu já paguei, tá? Obrigado. Então, brigadão por vocês compartilharem o conhecimento de vocês, trazer o case do Aleir como hoje investidor, hoje vocês dois são empresário, empreendedor, de fato, caso diferença aí no mercado. Mais uma vez agradecer vocês que acompanhou a gente até aqui, mais uma vez puxando, galera, chama esses dois aqui nas redes sociais, adquira o livro, vocês perceberam o que tem aqui dentro, imagina, a gente trocou ideia de 1 hora, imagina aqui nessas páginas, tá bom? Então, para vocês que nos acompanharam, muito boa noite, de fato agora tem uma ótima semana, e para vocês, a gente tem que ter uma segunda conversa agora para falar sobre tipo de investimento e sobre vendas também, que o cara aqui é fera em vendas e é fera também aqui em tipo de investimento, tá? Criptomoeda, não sei, tá derretendo, Bitcoin, e agora guerra não tem. Galera, muito boa noite, foi um abraço. Ó, tchau e até segunda-feira que vem.